Muito bem, meus caros. Muito bom dia, quase hora do almoço, né? Bom, eu espero que vocês tenham passado um ótimo domingo. E hoje aqui em São Paulo, olha, tá um dia maravilhoso. Que dia bonito. Temperatura amena, sol, céu azul. Olha, um dia realmente muito bonito, muito bonito. Bom, nesse final de semana, né, um jovem me escreveu, quer dizer, acho que ele é jovem, né, porque eu não conheço a pessoa, mas ele me escreveu aí numa rede social dizendo o seguinte, dizendo que ele adora jogar videogames, né, e que, bom, e que isso faz parte da vida dele, faz parte do dia a dia dele, né? Mas que ele queria saber se esse tipo de entretenimento, né, de divertimento, se isso atrapalha aquelas pessoas que querem se dedicar à escrita. Bom, e ele também me perguntou se esse tipo de divertimento, né, se de alguma maneira isso estraga a imaginação de quem quer escrever, né? Bom, eu respondi para ele de uma forma aí concisa, né? Porque, assim, uma resposta como essa é o que é possível a gente fazer numa rede social, não é mesmo? Quer dizer, e eu também não sou aí um psicólogo ou um neurocientista, né? Quer dizer, alguém que domina aí tudo o que acontece na mente humana quando você aí se dedica aí de maneira apaixonada a videogames, né? Bom, mas assim, então o que eu quero fazer hoje? Essa pergunta dele me fez ficar pensando, né? Não no que ela se relaciona ao videogame, mas assim, mas eu fiquei refletindo de uma maneira um pouco mais ampla, um pouco mais profunda a respeito do ato de escrever, né? Bom, eu já disse isso aqui em outras oportunidades, né? Mas eu acho importante repetir. Vejam, a geração atual, né, ela foi educada acreditando que o aspecto da comunicação, quer dizer, a comunicação pura e simples, né? A comunicação é o que há de mais importante no processo de domínio da linguagem, né? Bom, agora vejam, isso assim, isso causou uma confusão enorme, isso causa uma confusão enorme, né? E causa consequências, provoca consequências que, assim, bom, elas vão se propagar ainda por muito tempo, né? Por quê? Porque a ênfase no aspecto comunicativo da linguagem, né, associada à ideia de que tudo é uma forma de linguagem, tá? Bom, o que aconteceu? Isso nivelou a escrita, quer dizer, colocou o ato de escrever no mesmo nível da fala e no mesmo nível de outras formas de comunicação, tá? Ou seja, é como se escrever uma frase, fazer um gesto, ou entender uma receita de bolo, tá? Ou entender uma placa de trânsito. Bom, como se tudo fosse a mesma coisa, né? Como se tudo tivesse aí o mesmo valor, porque, afinal de contas, tudo isso cumpre alguma finalidade comunicativa, tá? Agora, imagine o problema que esse tipo de nivelamento cria, né? Porque, assim, é só a gente pensar um pouco. Quer dizer, uma decorrência desse nivelamento, por exemplo, surge aí em alguns livros didáticos, né, que colocam, por exemplo, no mesmo nível de importância, né, a letra de uma música funk e, sei lá eu, um poema da Cecília Meirelles, tá?
ou do Carlos Drummond de Andrade, ou uma crônica aí do Rubem Braga. Tá? Então vejam, quer dizer, que quer dizer, e por que eles fazem isso? Né? Porque no substrato desse nivelamento está essa ideia de que, bom, tudo é comunicação. Né? Então vejam, quer dizer, e de fato tudo é comunicação, mas as coisas não são tão simples assim. Né? Agora, vejam que esse nivelamento, né, bom, ele também provoca consequências na escrita. Né? Por quê? Vejam, se todas as formas de escrever, né, se todos os tipos de texto se equivalem, bom, então o meu texto, quer dizer, o textinho que eu escrevo lá, o poeminha que eu escrevo lá, com umas riminhas pobres, né? Para tentar, sei lá, eu conquistar uma namoradinha na escola, né? E um soneto do Camões ou do Petrarca, bom, tudo é a mesma coisa. Tá? Bom, enfim, quer dizer, os problemas decorrentes dessas teorias pedagógicas são extremamente complexos, eles se ramificam, né, se ramificam por todo o tecido social, né, e se ramificam por quê? Porque a linguagem é a base das relações sociais. Né? E claro que esses problemas, né, todas essas teorias, o que elas fazem? Bom, elas confundem as pessoas. Né? Especialmente os jovens. Porque, quer dizer, porque o que acontece? Quer dizer, os jovens perdem completamente a percepção não só das diferentes qualidades dos textos, mas também eles perdem a percepção de tudo o que é próprio do ato de escrever. Tá? Vejam, eu não estou dizendo que essa é a situação do rapaz que me escreveu, tá? Não é isso, quer dizer, inclusive porque eu não conheço o rapaz, quer dizer, aliás, nem sei se é um rapaz, quer dizer, não faço a menor ideia de quem ele é, de quantos anos ele tem, se ele estudou, se ele não estudou. Né? Eu estou falando aqui de maneira geral, né? E do que eu tenho percebido aí em diferentes contextos. Tá? Bom, de qualquer forma, o que eu acho importante a gente pensar? Eu quero pensar aqui, em voz alta com vocês, né, a respeito de tudo que envolve o ato de escrever. Tá? Então vejam, quer dizer, pensem um pouco, né, primeiro, pensem um pouco na diversidade de materiais que surgiram na história humana para servir, para facilitar, para diversificar, né, o exercício da escrita. Né? Bom, vocês não precisam muita coisa para pensar nisso. Né? Quer dizer, basta vocês aí entrarem numa papelaria. Não é? Bom, ali vocês vão encontrar uma diversidade quase que infinita de materiais, não é mesmo? De tipos de papel, de tipos de lápis, de tipos de canetas, né? De borrachas, enfim. Bom, né? Quer dizer, e pensem também em todos os outros materiais que circundam a escrita, né? Que auxiliam a escrita. Né? Então, assim, pensem, por exemplo, num dicionário. Né? Quer dizer, imaginem o esforço de inteligência, de disciplina, né? Para reunir, para organizar todas as informações que estão ali. Pensem em toda a pesquisa acumulada ao longo aí de toda a história. E pensem também na capacidade do próprio dicionarista, quer dizer, do cara que faz o dicionário, a capacidade que ele tem, que ele precisa ter para se expressar, para escrever. Porque assim, o dicionarista precisa explicar cada uma das múltiplas acepções, né,
cada um dos inúmeros significados de cada palavra. Né? Então vejam, e pensem, por exemplo, em todos os tipos de dicionário que existem. Né? Quer dizer, existem aí dicionários dedicados exclusivamente a uma determinada questão gramatical, tá? Então, sei lá, por exemplo, um dicionário de regência verbal. Né? Tá? Depois tem dicionários aí para ajudar as pessoas a escreverem poesia. Né? Existem dicionários de rimas. Né? E depois nós temos dicionários aí a respeito de tudo, né? Todas as áreas do conhecimento humano. Né? Então a gente tem dicionário de arquitetura, dicionário de filosofia, dicionário de símbolos, enfim. É uma infinidade, uma infinidade. Né? Bom, e nós estamos pensando só nos aspectos materiais da escrita, materiais, tá? Agora vejam, pensem, comecem a pensar um pouco no ato de escrever, mas agora sob uma perspectiva aí imaterial, tá? Quer dizer, pensem em todos os mecanismos mentais que se conjugam, né, que se unem para que você possa escrever um texto. Né? Para que você que quer ser escritor ou que já escreve, né, para que você consiga, por exemplo, transmitir uma ideia ou transmitir uma sensação. Tá? Então, assim, vamos pensar num exemplo bem simples, tá? Bem simples. Vamos imaginar que você só quer descrever em poucas linhas o que você sente, né? O que você experimenta quando você saboreia, por exemplo, um prato que você adora, tá? Aquela comida que a sua mãe ou que a sua avó fazia sempre com muito carinho para você, tá? Então veja, você só quer descrever a sua sensação quando você começa a comer esse prato, né? E você quer fazer isso só em 5, em 10 linhas, tá bom? Bom, do que você precisa para recriar essas sensações, essas emoções em 5 ou 10 linhas? Quer dizer, bom, além, é claro, de você estar alfabetizado, né? Isso é fundamental, é bom. Bom, para colocar em 5 linhas essas sensações, bom, você precisa, antes de tudo, você precisa ter uma ideia clara, né, dessas sensações. Você precisa reconstruir mentalmente que sensações são essas, tá? Quer dizer, de onde elas vêm e o que elas provocam em você. Né? Quer dizer, e como que elas renascem em você quando você saboreia a comida. Né? Então, percebam que, antes de tudo, há aí um esforço de memória. Né? Agora, há algo mais na base, né? no substrato dessa memória. Né? Quer dizer, e o que você encontra na base dessa sua lembrança? Bom, na base dessa lembrança está tudo que foi a sua vida familiar. Né? Toda a relação amorosa com a sua mãe ou com a sua avó, né? Todas as alegrias, as decepções. Né? E também está também todo o ambiente físico que circundava, né, as vezes em que você saboreou essa comida. Né? Quer dizer, sei lá, pode ser uma luz especial que penetrava pela janela da cozinha, né? Um perfume característico, não só um odor, o cheiro da comida, né? Mas de repente o cheiro da comida se mesclava com o perfume que a sua avó usava, né?
Bom, e todas as lembranças aí ligadas aos cinco sentidos, né? Quer dizer, a textura da toalha da mesa, o peso do talher, a temperatura da cozinha, né? E até mesmo o toque da mão da sua avó ou da sua mãe fazendo um carinho em você. Ah, então vejam que, vejam que há um mundo por trás dessas 5 ou 10 linhas que você quer escrever. Né? Agora, percebam que as coisas não param aí, não param aí. Né? Porque agora que você tem consciência, né, dessas imagens todas, dessas sensações todas, né, na sua cabeça, né? Bom, agora você precisa fazer o quê? Você precisa escolher, né, as palavras mais adequadas para reconstruir tudo isso que você experimentou. Né? Quer dizer, e reconstruir não de qualquer jeito. Né? Quer dizer, você não vai simplesmente jogar as palavras na página de qualquer forma. Né? Mas não, você precisa escrever de uma maneira que qualquer pessoa que leia, né, as suas 5 ou 10 linhas, qualquer pessoa consiga ter uma ideia aproximada disso que você experimentou e que você está descrevendo. É? Quer dizer, afinal de contas, se você está escrevendo, quer dizer, é porque você quer que as pessoas consigam aí, de alguma forma, experimentar o que você viveu. Tá? Bom, muito bem, muito bem. Agora, será que para aí a coisa? Será que o processo para aí? Bom, a coisa, eu sinto muito, mas o negócio é um pouco mais complexo, viu? Tem um pouquinho de paciência, mas a questão, ela se desdobra em algumas complexidades, tá? Então vejam, quer dizer, pense, imagine que você é um escritor, tá? Que você é uma escritora e que você precisa escrever uma determinada cena para a sua história, tá? E só que acontece o seguinte, essa cena que você precisa escrever, né, ao contrário das 5 linhas, né, em que você descrevia as sensações de comer algo que a sua avó fazia para você com carinho, né? Ao contrário daquela experiência, bom, esta cena agora, ela não se relaciona a nada, a absolutamente nada que você viveu. Como é que você faz? Quer dizer, veja, você não tem nenhuma memória do fato e você mal consegue visualizar a cena. Tá? Quer dizer, você consegue só pensar assim em termos bem gerais. Você não consegue descer a muitos detalhes. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, um exemplo assim, da própria literatura. Tá? Não sei se vocês conhecem o romancista chamado Patrick O'Brian. Tá? Bom, o Patrick O'Brian, ele escreveu aí uma série de romances famosíssimos, né? E são deliciosos, e que são ambientados na Marinha Real Britânica no período das Guerras Napoleônicas, tá? Bom, inclusive tem um filme, aí tem aquele filme Mestre dos Mares, que é um filme aí, já tem aí uns 15 anos ou mais, né? Se vocês não assistiram, assistam, é um belo filme. E esse filme, Mestre dos Mares, é baseado num dos romances do Patrick O'Brian. Tá? Agora, pense o seguinte, esse escritor, né, o O'Brian, ele não tinha nenhuma experiência da vida marítima. Nenhuma. Tudo que ele escreveu era foi fruto de pesquisa que ele fez. Tá? Tudo. Inclusive, ele deixou aí, ele já morreu, ele tem uns textos autobiográficos,
em que ele fala que ele teve aí uma relativa experiência de vida no mar, né? Bom, tudo isso é mentira, tá? Depois que ele morreu, descobriram que tudo isso era invenção, tudo isso era invenção, tá? Bom, e, no entanto, né, os romances que ele deixou são incríveis, incríveis, né? São emocionantes e são perfeitos em termos técnicos, tá? Bom, agora pensem o seguinte, quer dizer, conhecendo ou não o tema a respeito do qual você quer escrever, tá? Pare para pensar um pouquinho no que é o exercício de abstração, tá? Quer dizer, ou seja, quer dizer, esse exercício por meio do qual você separa mentalmente, por meio do qual você decompõe mentalmente determinados elementos, né? E depois reúne essas informações, né? Ou a parte delas que você selecionou, você reúne elas num outro contexto completamente diferente. Tá? Pensem nisso, num processo de abstração. Né? E pensem que esse exercício de decomposição e recomposição desses elementos, bom, isso pode acontecer num texto de 5 linhas ou num romance de 900 páginas. Tá? Bom, o processo de abstração é uma das coisas mais incríveis da mente humana. Tá? Quer dizer, é algo realmente assim, grandioso. É algo grandioso. Tá? Mas é um processo a respeito do qual, como ele acontece assim automaticamente, a gente nem sempre se dá conta dele. Né? Agora, pense o seguinte. Pense também que você só vai conseguir fazer tudo isso que eu falei, se você souber ordenar as suas ideias. Né? Quer dizer, se você também conhecer todas as possibilidades de expressão que o seu idioma, que a sua língua oferece. Né? E também se você tiver habilidade para julgar o que é que você precisa colocar no papel e o que você não precisa. Tá? E também saber o seguinte, quer dizer, saber que tipo de frase, né, ou que tipo de período, ou que tipo de parágrafo é mais adequado ao que você quer contar. Tá? Bom, então, quer dizer, o que eu fiz aqui? Eu dissequei com vocês o que é o processo de escrever, tá? Agora, é claro que a gente faz tudo isso de maneira quase que automática, tá? E assim, a gente ficaria louco se nós tivéssemos de pensar em tudo isso, né? A cada frase, a cada parágrafo, né? Bom, e a gente não ficaria só louco, né? Nós não conseguiríamos escrever se nós fôssemos pensar em cada uma dessas coisas, dessas etapas, né? Quer dizer, a cada linha que a gente escreve. Né? Quer dizer, quando a gente não pensa em tudo isso. Né? E ainda bem que a gente não pensa. Mas isso tudo está lá presente. Tá? Quer dizer, então, assim, eu só quis dissecar aqui essas questões para que vocês tenham consciência de que escrever, assim, não é a mesma coisa que uma placa de trânsito, minha gente. Ah, quer dizer, porque, assim, sustentando a escrita, dando base para a escrita, bom, estão lá todos esses incríveis processos materiais e mentais, todos esses elementos materiais e mentais. Né? E são todos eles que fazem a literatura ser a maravilha que ela é. Né? Quer dizer, são todos esses processos que permitem que você escreva, né?
E ao escrever, você permita que alguém leia o seu texto e tenha aquela sensação maravilhosa que, que quem lê sempre tem, né? Que é o quê? Que é encontrar num texto aquela emoção que você já experimentou na sua vida, mas que você não tinha conseguido explicar. Você não tinha conseguido definir. Né? E aí você está lendo lá e você diz, pô, mas é isto, é esse. O cara disse exatamente o que eu sentia e não conseguia dizer. Né? Isso é incrível. Isso é incrível. Né? Então vejam que trabalho maravilhoso é esse. Né? Quer dizer, vejam com quantos elementos quem escreve trabalha. Né? E como, com todos esses elementos, vocês podem criar beleza com tudo isso. Né? E o melhor, né? Criar uma beleza que pode ficar para sempre. Para sempre. Ah, é isso, meus caros. Olha, até amanhã, hein? Um abração para vocês e amanhã voltamos aqui. Tudo de bom, meus caros.